Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer um treino para emagrecimento para você usar aí no seu Box Studio OCT e conseguir entregar ainda mais resultado para os seus alunos. Emagrecimento é um tema que é muito procurado pelos alunos e é um desejo deles, e se você conseguir entregar o emagrecimento de uma forma eficaz para os seus alunos, eles vão ficar mais motivados em treinar com você e mais fidelizados aí no seu espaço. Então é importante que você saiba uma estratégia de montar treinos dessa maneira para você conseguir garantir esse resultado aos seus alunos. Então nesse vídeo a gente vai montar junto um treino de emagrecimento e eu vou explicando parte por parte o que eu estou colocando naquela parte do treino, qual exercício eu estou colocando. Isso aí vai ser bom para você entender como que funciona o processo de montagem. Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Marcel Simões, eu tenho um estúdio de treinamento funcional há mais de 9 anos e aqui nos meus conteúdos eu ensino você que é dono ou dona de um Box Studio OCT a conseguir mais de 100 alunos ativos e com isso faturar de 15 a 20 mil por mês todo santo mês. Então se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo e se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo que eu vou colocar no ar. Então vamos lá para o treino de emagrecimento. E o primeiro ponto para a gente montar um treino de emagrecimento é a gente entender o que é o emagrecimento, né? Um treino que emagrece, naturalmente, é um treino que queima bastante caloria naquele aluno, naquela sessão. Com isso, o seu treino precisa ter uma característica principal, que é o alto gasto calórico. Ou seja, um treino que vai emagrecer mais é aquele treino que perde mais calorias. E para você fazer um treino que perde mais calorias, alguns pontos precisam ser considerados, e o primeiro dele é a intensidade do treino. Não tem como você perder muitas calorias no treino se a intensidade do treino está baixa. Então existem alguns elementos que você tem que fazer no seu treino para manter a intensidade alta o tempo todo. Esse é outro elemento, né? Não basta apenas ter um treino de alta intensidade, você precisa manter essa alta intensidade durante a sessão toda de treino. Eu não sei quanto tempo dura os seus treinos por aí, né? Aqui no meu estúdio o treino dura em torno de 1 hora, mas se você tem um treino que demora 1 hora, 50 minutos, quanto mais você manter a intensidade alta do aluno nesse período, maior vai ser o gasto calórico e, consequentemente, vai auxiliar no emagrecimento do aluno. É lógico que tem outros fatores envolvidos, né? A alimentação do aluno, os hábitos dos alunos nesse emagrecimento, mas só de você entregar um treino em toda a sessão com alta queima calórica, você vai promover mais emagrecimento aos seus alunos. E aí, vamos dizer que a gente vai montar um treino de 1 hora, que é o que eu monto aqui normalmente, né? Um treino de 1 hora de duração, pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas normalmente eu monto um treino de 60 minutos. E aqui não tem uma regra, tá? Você pode montar treinos de diversas maneiras, mas aqui no meu estúdio eu gosto de dividir os meus treinos em 3 partes. Normalmente eu divido o meu treino em 3 partes iguais, de 15 a 20 minutos cada uma, né? Então, de 15 a 20 minutos no aquecimento, de 15 a 20 minutos na parte principal, de 15 a 20 minutos na parte final. Por que eu coloco de 15 a 20 minutos? Porque sempre quando você vai montar um treino, é importante você colocar uma gordura extra nos minutos, porque o seu treino não é somente sobre a execução de exercício, né? Principalmente se você trabalha com aulas coletivas, com muitas pessoas ao mesmo tempo, vai ter o tempo de deslocamento entre os alunos, o tempo dos alunos beberem água, aquela resenha no começo, no final do treino, a saída e a entrada dos alunos, né, da próxima turma. Então é importante que você nunca monte um treino fixo para 60 minutos. Sempre 10 minutos a menos do total de treino que você possui, para você não exceder esse período, ou seja, se você montar um treino muito justo, vai ser mais do que 60 minutos e vai atrasar a próxima aula. Então eu sempre penso em montar um treino de 60 minutos, mas eu coloco uma programação de torno de 50 minutos de treino. E aí, como o nosso objetivo é o emagrecimento, a gente tem que promover uma alta queima calórica. Então aqui na parte final do treino, eu sempre gosto de começar a minha montagem de baixo para cima. Por quê? Eu quero saber o que eu vou trabalhar com mais intensidade no final do meu treino, para lá no início do meu treino saber o que eu tenho que aquecer nesse aluno. Então aqui, como a gente tem o foco em emagrecimento, vamos fazer um HIIT de 2 ou 3 exercícios. Então eu sempre gosto de colocar a estrutura de treino, então vai ser um HIIT aqui. E aí esse HIIT a gente pode fazer de diversas maneiras. Aqui vamos colocar sendo 4 séries de 40 segundos fazendo e 20 descansando.
Então, a principal característica do HIIT é você colocar um alto tempo de execução por menor tempo de descanso. Então, fazer durante 40 segundos e descansar durante 20, isso aí promove mais intensidade. Então, para você conseguir fazer um trabalho de intensidade, o tempo de execução e descanso é um dos elementos e também o exercício que você vai colocar. Por quê? Se você colocar aqui 40 por 20 e um polichinelo, por exemplo, não é um exercício que extrai muita intensidade. O que eu estou querendo dizer é que se a pessoa ficar 40 segundos fazendo um polichinelo, ela não vai cansar tanto. Então é importante você ter essa coerência do tempo de execução, tempo de descanso e o exercício que você vai colocar. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar um burpee, o burpee é um exercício que promove intensidade. Por quê? É um exercício que tem mudança de padrão de movimento, é um exercício multiarticular, totalmente composto, que envolve o corpo todo. É um exercício de explosão, de potência, então ele promove alta intensidade, então faz sentido você colocar aqui no final do seu treino. Então, por exemplo, exercício 1, burpee, pode ser aqui 40 segundos fazendo, 20 descansando. Você pode colocar aqui também, nesse HIIT, não somente exercícios livres, você pode usar um equipamento, apenas saiba se esse equipamento vai ser possível usar com todos os seus alunos ao mesmo tempo. Se você trabalha com 18 pessoas ao mesmo tempo, você vai ter que ter equipamento para todo mundo, para conseguir fazer essa estrutura de treino, né? Então vou colocar aqui um equipamento que normalmente é fácil de escalar ele, que é a caixa. Então, por exemplo, aqui, o segundo exercício pode ser um salto caixa. O salto caixa pode ser usado em um HIIT? Pode, porque o salto caixa também promove intensidade. É um exercício de explosão que o aluno vai se desgastar bastante, principalmente se ele faz aqui durante 40 segundos, descansando 20 segundos. Apenas um adendo, né? No exercício de salto caixa, quando você coloca por tempo, assim, 40 por 20, dando pouco tempo de descanso para o seu aluno, corre muito risco do aluno cair da caixa. Por quê? Porque ele está com a perna fadigada, ele vai fazer 4 séries seguidas, então somente tome cuidado e intensifique a explicação dos seus alunos sobre esse ponto, né? Sobre a segurança do seu aluno, para você não ter um aluno que se machuca aí. É importante a gente entregar o emagrecimento sem fazer o nosso aluno se machucar em uma sessão de treino. E o último exercício aqui, a gente vai fazer um combinado, vai ser 2 agachamentos com saltos, então 2 vezes agacha barra salta, mais 2 flexões. Eu quis colocar esse combinado aqui para você entender que você também pode fazer combinações de exercícios dentro de um exercício só. Então o aluno aqui agachando e saltando 2 vezes, indo para uma flexão e fazendo 2 vezes, também é um cardio, por quê? Porque vai ser rápido a execução do movimento, vai ter deslocamento de padrão de movimento e você pode estimular a execução rápida do movimento e não ser somente na força. Então mesclar exercício de força e cardio também pode ser válido nessa estratégia de treino. Então olha o que a gente tem aqui, a parte final do nosso treino com o HIIT, 40 faz, 20 descansa, 4 séries seguidas, ou seja, a pessoa vai fazer 4 séries de burpee para depois vir para a caixa, para depois ir para o agachamento com o salto e a flexão. Esse é o final do nosso treino. Então, sabendo que a gente vai trabalhar isso no final do nosso treino, a gente precisa aquecer o nosso aluno e também fazer um fortalecimento do nosso aluno ou um aquecimento um pouquinho maior. Mas o nosso foco é emagrecimento. Então, é importante que nessa parte principal e no aquecimento, você também promova o gasto calórico do seu aluno. Então, vamos lá, vamos aquecer o nosso aluno. Já que a gente tem que fazer um aquecimento para preparar o nosso aluno e também promover o emagrecimento, a gente pode fazer um aquecimento mais dinâmico, sem ser muito parado. Então a gente pode fazer mobilidades barra alongamentos dinâmicos em movimentos. E aí você vai ter que ter apenas um arsenal de exercício para variar, né? Porque aqui pode ser várias e várias mobilidades dinâmicas, estáticas. E eu gosto de trabalhar a mobilidade do corpo todo, principalmente porque a gente está fazendo um treino de emagrecimento. Então a gente não vai focar aqui numa mobilidade específica de uma articulação só. Trabalha o corpo todo, tá? Se você quer aprender mais sobre mobilidade, sobre variação de exercício, eu tenho um curso chamado Biblioteca de Exercício que tem mais de 530 variações de exercícios para você usar nos seus treinos. Então, se você não sabe qual mobilidade aplicar, qual alongamento aplicar, tendo acesso à biblioteca, você vai ter muita variação de exercício para aplicar por aí. Se você quer adquirir a biblioteca de exercício, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você adquirir. Beleza? Fizemos um alongamento dinâmico aqui, uma mobilidade dinâmica, pode durar em torno de 8 minutos, 10 minutos, não tem uma regra, tudo depende do seu tempo total de treino, né?
Daí, o que a gente pode fazer aqui no aquecimento também? Um Tabata. O Tabata eu gosto bastante porque é um aquecimento lúdico, rápido e não exige tanto do aluno. Ou seja, a gente está promovendo o emagrecimento, mas a gente não está cansando o nosso aluno para ele chegar nessa parte que tem mais intensidade e não conseguir fazer. Então eu gosto normalmente de fazer 2 Tabatas, sendo o Tabata 1, Tabata 2. E aí você pode usar música para controlar o seu aluno ou colocar no cronômetro mesmo. Normalmente o Tabata é feito durante 20 segundos de execução. Então aqui o Tabata é feito durante 20 e 10 de descanso. E aí normalmente vão dar 8 séries, né? 4 trocas de cada exercício. Você pode fazer 2 músicas ou um Tabata só, você que decide, tá? Então 20 faz, 10 descansa e aqui você pode promover exercícios mais cíclicos, mais de cardio, porém não tão intensos igual aqui embaixo, por exemplo, como eu coloquei o burpee. Então pode ser um polichinelo, pode ser algum abdominal também. E aí eu sempre gosto de mesclar também o padrão de movimento, né? Se eu fiz um exercício aqui em pé, eu gosto de fazer o segundo deitado ou barriga para cima. Aí no segundo Tabata pode ser uma corrida no lugar. E aí você pode mesclar também outro abdominal, algum diferente. Então o que a gente tem aqui? Um aquecimento totalmente dinâmico, alongando de maneira dinâmica, fazendo um Tabata com exercícios de cardio mais leve e também de core, e por ser por tempo, ele vai estar descansando pouco tempo, e isso aí já vai fazer o aluno ter um gasto calórico um pouquinho maior no aquecimento. Terminou o aquecimento, a gente vem para a parte do meio do nosso treino. Normalmente aqui no meio eu gosto de fazer uma estrutura livre, sempre coloco uns 3 exercícios, e eu coloco aqui sempre por tempo, em torno de 12 minutos mais ou menos. Aí novamente, não tem uma regra, depende do tempo total de execução do seu treino. E aí o aluno vai fazer durante 12 minutos o máximo de série que conseguir desses 3 exercícios. Como nosso objetivo é emagrecimento, a gente pode colocar uma corrida na rua. Sempre também um percurso curto, tá? Porque são 12 minutos, então você não pode fazer um percurso muito longo de corrida. 100 metros correndo, 200 metros correndo. A pessoa chega no seu local de treino, pode fazer ela pular corda. Outro exercício de cardio, lembra lá, o nosso foco é emagrecimento. Então você está promovendo o gasto calórico o tempo todo. E aí aqui no final você pode fazer um exercício multiarticular, por exemplo, um thruster com halter ou com a barra. Por que eu gosto do thruster para o emagrecimento? Porque ele trabalha tudo no corpo, todas as musculaturas, e é um exercício de potência, de força multiarticular, que exige bastante do aluno, né? Então você mesclar uma corrida, corda e o thruster, você vai extrair muito do seu aluno, tá? Fazendo essa parte e essa parte, aqui você já extraiu bastante gasto calórico do seu aluno, e aí você vai para o final, que é a parte principal do seu treino, onde você vai gerar o emagrecimento em si. Uma sessão de treino dessa vai fazer o seu aluno perder muita caloria, e além de perder muita caloria, vai mostrar para o aluno que o seu treino emagrece. Porque uma coisa que faz você perder aluno ou frustrar o seu aluno é o aluno achar que o seu treino não entrega o resultado que ele busca. Então eu sempre costumo falar que o seu treino não precisa apenas ser, ele tem que parecer que entrega o resultado que você quer entregar para o seu aluno. Então o seu treino tem que mostrar para o aluno que ele vai emagrecer e não somente emagrecer de fato. E se ele fizer essa sequência de treino, eu tenho certeza que ele vai chegar aqui no final do treino cansado, suado e sentindo, né, que está emagrecendo e que está tendo o resultado que ele busca. Essa aqui é apenas uma sessão de treino que você pode usar aí no seu espaço voltado para o emagrecimento. Mas existem várias dinâmicas diferentes, existem vários tipos de treino que você pode aplicar, né, não somente para o emagrecimento, para o ganho de força, de hipertrofia ou de melhora da saúde do seu aluno como um todo. E só para você ter uma ideia, esse aqui é uma sessão de treino que eu passo no meu estúdio. Aqui no meu estúdio, todo dia é um treino diferente, então a gente nunca fica repetindo o treino, sempre com exercícios diferentes. E aqui no meu estúdio já tem mais de 9 anos, eu já montei mais de 900 treinos como esse aqui. E se você quiser ter acesso a todos os treinos que eu já montei aqui no meu estúdio para você copiar e colar aí no seu cenário, treinos validados que eu usei com meus alunos, você pode adquirir esse pack com treinos que eu disponibilizei para vocês. Então eu juntei todos os treinos que eu já montei por aqui e por apenas R$ 37 você consegue ter acesso e aplicar no seu espaço ou com seus alunos. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link do pack com treinos para você adquirir. Então, esse aqui é o treino de emagrecimento de hoje. Você pode aplicar esse treino com seus alunos, que eu tenho certeza que eles vão gostar. E lembrando, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscreva no canal, porque em breve eu volto com um novo vídeo aqui para vocês. Até breve, te vejo no próximo vídeo.